Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental. PET de número 3, atividades da semana de número 3, que se encontram aí a partir da página 32 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. A cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares de mesma medida. Cada placa possui 40 metros de comprimento e 10 metros de altura. Para reformar a cobertura do telhado com telhas colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado. Quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar essa cobertura? Então vamos lá, pessoal, olha, o telhado tem duas placas retangulares com 40 metros por 10 metros. Vai tirar essas placas e vai colocar telhas colonial, menores, né, aquelas telhinhas pequenas. Aí a gente sabe o seguinte, que 20 peças de telha colonial para cada metro quadrado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é descobrir quantos metros quadrados tem o telhado dessa casa. Beleza? Como é que nós vamos fazer isso? Olha, eu vou calcular a área do telhado. Eu sei que a área do telhado, eu vou escrever desse jeito, olha. Eu sei que a área do telhado, ó, a área do telhado é igual a duas vezes a área da placa, não é? Porque ele falou aí que esse telhado é feito por duas placas, né? Então a área de um telhado é duas vezes a área de uma placa. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de uma placa. E depois o resultado eu vou multiplicar por 2 e assim eu vou ter a área do telhado. Beleza? Então, ó, a área, vou colocar assim, ó, a área da placa. Como é que calcula a área de retângulo? A área do retângulo é comprimento vezes largura, ou seja, vai ser 40 metros vezes 10 metros. Então, a área de uma placa, 40 vezes 10, vai dar aqui 400 metros quadrados. A área de uma placa, não é? E eu sei que a área do telhado é o dobro da área da placa. Então eu venho aqui, ó, a área do telhado vai ser 2 vezes 400, que vai dar 800 metros quadrados. Essa daqui é a área do telhado dessa casa. Agora nós vamos calcular quantas peças eu vou gastar de telha colonial. Como é que nós vamos calcular isso? Para eu calcular quantas peças, ele falou que 20 peças para cada metro quadrado. O que isso quer dizer? 1 metro quadrado gasta 20 peças de telha colonial. 2 metros quadrados gasta 40. 3 vai gastar 60. Observa que é só você multiplicar o metro quadrado pela quantidade de peças. Então, para eu saber quantas peças nós vamos usar, eu vou pegar ali, ó, o metro quadrado que nós descobrimos, ó, que é 800, e vou multiplicar pela quantidade de peças de 1 metro. Vou multiplicar por 20. Pronto. Aqui é a multiplicação bem simples, ó, pessoal. Ó. 8 vezes 2 é 16. Agora é só você pegar os zeros e colocar aqui, ó. O que é esse 16 mil? Esse 16 mil é a quantidade de peças que vai ser utilizada ali, as peças de telha colonial. Beleza? Então, essa é a resposta do problema. Serão utilizadas 16 mil peças de telha colonial. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 2. As figuras abaixo estão fora de escala. Calcule a área de cada figura, arredondando os resultados para número inteiro. Então, pessoal, aqui olha, nessa figura aqui, nós vamos calcular a área do losango, ou seja, que é a área total, beleza?
e vamos calcular a área de um triângulo. Observa que eu tenho 4 triângulos, porém aqueles 4 triângulos eles têm os mesmos tamanhos, ok? Então vamos calcular primeiro a área do losango. Como é que calcula a área de losango? Ó, a área do losango, ó, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Qual que é a diagonal maior? Vamos pegar só as informações. Ó. A diagonal maior é essa daqui, ó, é 10, beleza? 10, nesse caso ali, ó, 10 centímetros. Qual que é a diagonal menor? A diagonal menor é essa daqui, ó. Observa que aqui é 2,5. Aqui também é 2,5, tá? Porque aqui, ó, esses dois pedaços são iguais. Então, 2,5 mais 2,5, ó, quer dizer que a diagonal menor mede 5 centímetros, que é 2,5 mais 2,5. Então, aqui, ó, 5 centímetros. Agora, nós vamos calcular, então, a área desse losango, ó. A área do losango, diagonal maior, é 10 vezes diagonal menor, que é 5, dividido por 2. Fazendo aqui a multiplicação, ó, 10 vezes 5 é 50, que divide por 2, isso vai dar 25 centímetros quadrados. Então é só colocar a resposta aqui, ó, deixou o espaço aqui, ó. Então a área do losango é 25 centímetros quadrados. Agora nós vamos calcular a área de um triângulo. Observa que são 4 triângulos que têm a mesma área. O que nós podemos fazer? Se eu já conheço a área do losango, e o losango foi dividido em 4 triângulos, eu posso fazer desse jeito, né? Eu posso pegar a área do losango, ó. Então a área de um triângulo vai ser a área do losango dividido, ó, por 4, porque são 4 triângulos iguais. É uma maneira de fazer. A outra maneira é calcular a área do triângulo fazendo base vezes altura dividido por 2. Mas não precisa fazer isso ali. É mais prático pegar o resultado aqui, ó, e dividir por 4. Então, a área de um triângulo vai ser 25 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão, ó. 25, se eu for dividir por 4, vai ficar aqui. 6 vezes 4 é 24, sobram 1, né, ó. 1 não divide por 4, coloco o 0 e vírgula. 10 dividido por 4 vai dar 2, vezes 4 é 8, sobram 2. Acrescento 0, ó, 20 dividido por 4 vai dar 5, vezes 4 é 20, sobra 0. Ou seja, a área de um triângulo é 6,25 centímetros quadrados. Se a gente for arredondar, né, para número inteiro, porque ele até pediu, né, para arredondar para número inteiro, 6,25 está mais próximo do 6 ou do 7? Está mais próximo do 6, né? Então, arredondando para número inteiro, 6,25 vai virar 6 centímetros quadrados. Então, só vou colocar aqui na frente, aqui, ó, número inteiro, 6 centímetros quadrados. Beleza? Vamos fazer, então, a letra B. Vamos lá. Letra B. Vamos calcular, então, a área dessa figura. Aqui, pessoal, nessa figura, nós temos a união de 3 pequenas figuras planas. Um retângulo, um paralelogramo e um trapézio. E nós vamos calcular as áreas de forma separada. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou separando cada uma dessas figuras, ó. Já que a gente vai calcular as áreas, né, separadamente. Então, essa primeira figura aqui é esse retângulo. Quais são as dimensões desse retângulo ali? Dá uma olhadinha, ó. O lado dele aqui, ó, mede 6, né, ó. 6 centímetros. Agora, quanto que mede a base dele? A base dele mede 10, olha. Professor, mas por que a base mede 10 se o 10 está aqui embaixo? Sabe por quê, pessoal? Porque essa figura aqui é um paralelogramo. Então, esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. E esse é a base do retângulo, por isso que é 10, tá bom? Então, agora nós podemos calcular a área do retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, que é a mesma coisa, né? Então vai ficar 10 vezes 6, então a área do retângulo vai ser 60 centímetros quadrados. Pronto, temos a primeira área, ó, 60 centímetros quadrados. O paralelogramo, olha, tá lá. Esse lado aqui do paralelogramo mede
10 centímetros, né? Ó, 10 centímetros. Agora, pessoal, como é que calcula a área de um paralelogramo? A área do paralelogramo é da mesma forma que nós calculamos a área de um retângulo. É base vezes altura. Eu já tenho a base que é 10. Quanto que vale a altura aqui, ó? Essa altura aqui, ó, é esse pedacinho aqui, ó, que vale 4. Então, a altura é 4 centímetros. Então, a área do paralelogramo é da mesma forma que faz um retângulo. Base vezes altura. Beleza? Então, fica aqui 10 vezes 4. Então, a área desse paralelogramo, 40 centímetros quadrados. Quanto? Vou colocar só aqui, ó, 40. E por fim, a área do trapézio. Como é que calcula a área de um trapézio? Olha, vou até escrever a fórmula aqui, ó. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior, esse lado aqui, ó. Essa base maior é justamente essa base maior aqui, ó, que mede 12. Então vou colocar os dados aqui, ó. Aqui é 12. A base menor é esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho, pessoal, olha, ele é o quê? Ele é o lado do retângulo que mede 6, né? Então, esse lado aqui mede 6. A altura é aqui, ó. Quanto que vale essa altura? Olha aqui em cima, ó, mostrando a altura. É 3. Então, agora é só jogar na fórmula, tá bom? Então, a área do paralelogramo, ó, base maior é 12, mais base menor, que é 6, vezes a altura, que é 3, e eu vou dividir tudo por 2. Então, fazendo isso aqui, ó, 12 mais 6 vai dar 18 vezes 3 dividido por 2. Então, a área, ó, 18 vezes 3 vai dar 54, dividido por 2 vai dar 27 centímetros quadrados. Pronto, finalizamos aqui a área das 3 figuras que compõem essa figura toda aqui. Beleza, pessoal? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Na letra C, pessoal, então vamos calcular aqui essas áreas. Olha, eu tenho essa figura formada aqui por 3 semicírculos. Observa que tem esse semicírculo maior, que está colorido de verde só a parte de cima, né? Ele está chamando de C3, essa parte de verde. Nós temos esse semicírculo aqui, que é C1, e esse que é o C2. O que é semicírculo, pessoal? É a metade de um círculo, tá bom? Então, nós vamos calcular aqui várias coisas. Vamos calcular essa área 1, a área 2, a área 3, depois a área total, que é a soma da área 1 mais área 2 mais área 3, e vamos calcular o perímetro da figura maior, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo C1, olha, que é esse semicírculo aqui. Pessoal, a área do círculo, presta muita atenção, a área do círculo é πr ao quadrado. Isso aqui é a área do círculo, beleza? Porém aqui é a metade do círculo, é o que nós chamamos de semicírculo. Então você pega o πr ao quadrado e divide por 2. Então a área do semicírculo, olha, πr ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então vamos lá, no círculo 1 ali, ó. Primeira coisa, já que eu preciso do raio, eu vou precisar do raio, né? Nesse círculo 1 aqui, quanto que mede o raio? Observa que aqui é 10. O que é esse 10, pessoal? O 10 é o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Então nesse círculo 1, o raio mede a metade do 10, mede 5. Tá bom? Então agora é só jogar na fórmula. Uma vez que o π, ó, ele falou que o π é 3,14. Então esse círculo 1, ó, vamos fazer do círculo 1. A área vai ser, vou até chamar assim, ó, de área 1, que é o círculo 1. Vai ser, ó, o π, que é o 3,14, vezes o raio ao quadrado. E o resultado vai dividir por 2. Então, a área desse círculo 1 vai ser aqui 3,14 vezes 5 ao quadrado é 25. E vai dividir por 2. Beleza? Fazendo isso aqui, olha, a área desse círculo 1, 3,14 vezes 25, vai dar aqui
vai dar 78,5. E vou dividir por 2, né? Então, a área aqui, ó, 78,5 dividido por 2 vai dar 39,25. Metros, né, ó? Então, metros quadrados. Beleza, pessoal? Ele pediu, olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele pediu o resultado em centímetros. Ok? Como é que eu passo metros quadrados para centímetros quadrados? É só multiplicar por 10.000, tá bom? Então, se eu quero passar metros quadrados para centímetros quadrados, eu multiplico por 10.000. Por que 10.000? Porque metro para centímetros multiplica por 100. Como é metros quadrados, 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que dá 10.000. Então, ó, essa área 1 em centímetros quadrados, multiplicando por 10.000, é só andar com a vírgula 4 casas para a direita, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 3925, ó, coloca mais 2 zero, a vírgula tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros quadrados. Pronto, já que ele pediu a resposta em centímetros quadrados. Então, essa área C1, ó, 39, deixa eu até apagar isso aqui, ó, 39,2500 centímetros quadrados, ou seja, 392.500 centímetros quadrados. Beleza? Vamos fazer então a área do C2, hein? Ó, a área do C2, a mesma ideia, ó. A área do C2 é um semicírculo. Como é que calcula a área do semicírculo? Então vou colocar aqui, ó, C2. Primeira coisa que eu vou precisar dele, o raio. Qual que é o raio aqui do C2, pessoal? O raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é 6. Então quer dizer que o raio aqui é 3. Então tá, ó, o raio vai ser 3. Então a área 2 vai ser, ó, π vezes raio ao quadrado dividido por 2. Igual fizemos aqui, ó. O π, ele falou que é para usar 3,14 vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Então a área 2 vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9 dividido por 2. Então a área 2, 3,14 vezes 9 dá 28,26. Então, esse vezes 9, ó, vai dar 28,26 e divide por 2. Então, a área 2, 28,26 dividido por 2, vai dar 14,13. 14,13 metros quadrados, ó, porque aqui é metro. Só que aqui, ó, tá pedindo a resposta em centímetros, então nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por 10.000, porque metros quadrados para centímetros quadrados multiplica por 10.000. Então, multiplicando isso aqui por 10.000, ó, eu vou andar com a vírgula 4 casas, ou seja, igual fizemos aqui, ó, basta colocar mais 2 zeros, ó. 14, 13, ó, coloca mais 2 zeros, a vírgula tá aqui, anda 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. E isso aqui vira centímetros quadrados. Então, essa área 2 ficou, ó, 14,1300 centímetros quadrados, ou seja, 141.300 centímetros quadrados. Vamos fazer agora aquele C3. O que é o C3, pessoal? É essa área 3, ó. Essa área 3 você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Observa que aquela área 3, ela não é o semicírculo todo, é só a parte que está de verde. Então aquela área 3 ali, olha, como é que nós vamos fazer ela? Para fazer aquela área 3, ó, nós vamos fazer o seguinte, aquela área 3, nós vamos chamar de C3. Primeira coisa, o raio dela, imagina se fosse ela toda. Se fosse ela toda, ó, o raio dela é a metade do diâmetro. 10 mais 6 é 16, que é o diâmetro. Dividindo por 2, quer dizer que o diâmetro, né, vai dar 16 dividido por 2, o raio vai dar 8. Então, ó, o C3, o raio é igual a 8. Só que tem que tomar um cuidado. Essa área 3 vai ser
o C3, ou seja, o círculo todo, ó, o semicírculo todo, ó, o semicírculo todo, menos o C1 e o C2. Por que menos, professor? Porque nesse momento nós estamos calculando só o que está colorido de verde. Então você pega todo o semicírculo, menos aqueles dois brancos ali. É como se você tivesse apagado o verde que está aqui e o verde que está aqui. Então, ó, vai ser todo o C3 menos o C1 mais o C2. Tá bom? Ou seja, menos a área 1 menos a área 2. Então vai ficar aqui, ó, a área 3. O que é o C3? Aí nós vamos fazer parecido com o que nós fizemos aqui, ó. É o πr ao quadrado dividido por 2. Ou seja, 3,14 vezes o raio 8 ao quadrado dividido por 2. Menos, observa que aqui está em metros, né? Então eu vou usar por enquanto esses dois aqui, ó. Eu vou usar metros, tá bom? Porque por enquanto está em metros. No resultado final a gente passa para centímetros. Então, ó, C1 mais C2, ou seja, 39,25 mais 14,13, deixa eu já pegar o resultado aqui. Isso vai dar 53,38. Então, estou somando, ó. Estou somando esse, que é metros quadrados, mais esse, ó, que é metros quadrados, ó. Isso vai dar 53,38, ó. 53,38. Então, a área 3, ó, vou continuar aqui. A área 3 vai ser 3,14 vezes 8 ao quadrado é 64 dividido por 2, menos 53,38. Fazendo essa multiplicação, 3,14 vezes 64, 3,14 vezes 64 vai dar 200,96. Então, 200,96 dividido por 2, menos o 53,38. Então, a área 3, ó, 200,96 dividido por 2 vai dar 100,48, menos 53,38. Fazendo essa subtração, pessoal, ó, então a área 3, né, que é aquele C3, 100,48 menos 53,38, para adiantar aqui, vai dar 47,1 metros quadrados, hein? E aqui, olha, tem que lembrar que aqui está pedindo centímetros quadrados, né? Ó, eu até tinha apagado ali. Está pedindo centímetros quadrados. Como é que eu passo isso para centímetros quadrados? É só multiplicar por 10.000. Então, ó, multiplica por 10.000. Então, essa área 3 vai ser, ó, 47. Coloca alguns zeros aqui, ó. A vírgula está aqui. Vai andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3, 4 casas, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas. A vírgula para aqui. Então, centímetros quadrados. Então, essa área 3, esse C3, é 471.000 centímetros quadrados. Agora, olha, eu quero a área total. Essa área total, ó, ele está mostrando que é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Pessoal, isso nós já fizemos. Quando nós calculamos aqui, olha, presta atenção, ó. Eu vou até circular para você ver, ó. Esse camarada aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinha, ó. Ele é justamente a área total, ó. Ele, quando eu falei aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que tem que tomar cuidado no C3? Porque se eu faço o semicírculo, eu estou fazendo a área disso aqui tudo. Eu fiz tudo isso menos o C1 e o C2, não foi? Ó, tirei o C1 e o C2. Então, esse camarada aqui, ó, é a resposta do CT, que é o C1 mais C2 mais C3. Que é esse cara aqui, ó. Ó, 100,48. Você pode... É claro, aqui está em metros quadrados, né? Você teria que passar para centímetros quadrados, porque a resposta lá é centímetros. Uma outra maneira de fazer também... Ah, professor, mas aqui está mostrando que é só somar C1, C2 e C3. Sim. Então vamos lá. Vou pegar o C1, ó.
que é essa área em centímetros quadrados? 39.2500. Ou seja, 392.500. Vou pegar o C2, aqui ó, 141.300. E vou pegar o C3 aqui ó, 471.000. E vou somar. Ao somar aqui ó, 0, 0, 5 mais 3, 8, 2, 3, 4, 9, 13 mais 7 dá 20. Vai 2, 2, 5, 6, 10. Observa o que está dando, ó. Isso aqui é centímetros quadrados, ó. Tá dando aqui o quê? 1.004.800 centímetros quadrados. Que é justamente esse cara aqui, ó. Aqui está metros. Se você multiplica por 10.000, você ia andar 4 casas. Ou seja, ó, a vírgula está aqui, ó. Entre o 0 e o 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Que é justamente essa resposta. Então você pode calcular aquele CT somando as 3 áreas ou simplesmente pegando essa informação aqui, tá bom? Então esse CT aqui, ó, já está pronto, ó. 1,004800, ou seja, 1.004.800 centímetros quadrados. Falta só o perímetro. Eu vou só apagar aqui para a gente poder fazer o perímetro agora. Beleza? O tempo de apagar. Vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos calcular o perímetro do CT. O que é o perímetro? O perímetro, olha, vai ser isso aqui, ó. Sai daqui, ó, é a soma dos lados, ou seja, isso aqui mais isso aqui, ó. Ou seja, é o que eu fiz de vermelho. O perímetro é a soma dos lados. Para eu calcular aquele perímetro, tem que ficar atento ali, porque eu tenho essa curva aqui que é a metade do comprimento do semicírculo, né? Ou seja, é o comprimento de um semicírculo. Como é que eu calculo o comprimento do círculo? O comprimento do círculo, olha, é 2πr. Ok? Isso é o comprimento do círculo, beleza? Ó, vou colocar aqui, ó, círculo. Porém, eu não tenho um círculo ali, eu tenho um semicírculo. Então, o semicírculo, vou colocar, ó, o semicírculo. O comprimento dele é só pegar o comprimento do círculo, ó, 2πr, e dividir por 2. O que vai sobrar? Vai sobrar o π vezes o raio, porque cancela o 2 com 2, ó. Então eu vou usar isso aqui para calcular o comprimento do círculo. Porém eu quero o CT total, e ainda tem essa parte de baixo aqui. Então esse CT, ó, vai ser o π vezes o raio, mais essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui é o quê? É o diâmetro do semicírculo. Ou seja, mais o diâmetro. Beleza? Então, π vezes raio mais o diâmetro. Então, o comprimento que vai ser o perímetro, π vezes raio. O π é 3,14. Vezes o raio. O que é o raio, pessoal? É a metade do diâmetro, né? 10 mais 6 é 16, dividindo por 2 vai dar 8. Mais o diâmetro, que é 16. Então, o comprimento, que é o perímetro, 3,14 vezes 8 vai dar 25,12. 25,12. Mais 16, 25,12. Mais 16 vai dar 41,12. Beleza, pessoal? Aí, olha, quando a gente faz isso aqui, eu tenho a resposta em metros quadrados, tá bom? A resposta em metros quadrados. O que eu preciso fazer agora? Eu quero a resposta em centímetros quadrados. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 10.000. Passando metros quadrados para centímetros quadrados, multiplica por 10.000. E ao multiplicar por 10.000, ó, a vírgula vai andar 4 casas. Ela está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Aí vira centímetros quadrados. Então, fazendo isso aqui, ó, 41,12, deixa eu apagar aqui, 00 centímetros quadrados, ou seja, 411.200 centímetros quadrados. Beleza?
Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Mamãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto, que tem um piso muito frio. O piso do quarto da vovó possui um formato retangular, que mede 4,2 metros o lado maior e 3 metros o lado menor. Vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbante por R$ 12,20 cada um, para tecer um lindo tapete em crochê, no mesmo formato da figura de número 1, que ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Responda, qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura de número 1, ou seja, o tapete que a vovó fez? Então vamos lá, pessoal. Para eu responder a letra A aí, olha, responder a letra A, o que nós queremos? Nós queremos a área do quarto dela menos a área do tapete. Então, ó, vou colocar assim, ó, eu quero calcular a área do quarto menos a área do tapete. Beleza? O tapete que a vovó comprou. Então, vamos fazer por partes. Como é que eu calculo a área do quarto? Ó, o quarto dela, vou escrever assim, ó. O quarto dela, a área, é a área de um retângulo, que é base vezes altura, ou seja, 4,2 vezes 3. Então, a área do quarto dela, 4,2 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, ou seja, 12,6 metros quadrados, né? Porque aqui é metros. Então já tem a área do quarto dela. Agora vamos calcular a área do tapete. A área do tapete, ó, que a vovó fez. Como é que eu vou calcular a área desse tapete dela? Olha, o tapete dela é formado por um quadrado. Como é que eu sei que é quadrado? Porque aqui é 1,8 e aqui é 1,8. Então o tapete dela, vou escrever desse jeito, ó. O tapete dela, a área dele é a área de um quadrado mais 4 semicírculos, mais 4 vezes a área do semicírculo. Ok? Vou colocar assim, ó, do semicírculo. Tá bom? E como é que calcula a área de um semicírculo? Ó, a área do semicírculo é a área do círculo, ó, πr ao quadrado dividido por 2. Então, ó, a área do quarto, a área do tapete da vovó é a área do quadrado. Como é que calcula a área do quadrado? É lado ao quadrado, ou seja, 1,8 ao quadrado mais 4 vezes a área do semicírculo. A área do semicírculo é π. Não falou, o problema não falou qual que é o valor do π para a gente usar. Se ele não falou nada, vamos usar 3,14, tá bom? Vou deixar com 2 casas decimais, ó. 3,14 vezes o raio. O que é o raio, pessoal? O raio do semicírculo, olha, se esse lado aqui, ó, é 1,8, quer dizer que o raio é 1,8 dividido por 2. O raio é a metade do diâmetro, vai dar 0,9, tá bom? Então, ó, 0,9 ao quadrado, porque, ó, o raio vai ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do tapete que a vovó fez, 1,8 ao quadrado, e aqui a gente já vai ganhar um tempinho, né? 1,8 ao quadrado vai dar 3,24. Então, vou colocar aqui, ó, 3,24. Por quê, pessoal? Porque é 1,8 vezes 1,8, tá bom? Mas, aqui, olha, eu vou usar a técnica do cancelamento, ó. Eu vou cancelar esse 2 com esse 4. Aqui vai sobrar 2 e aqui fica 1. Ou seja, não vai ficar mais a fração, né? Sobrou 2 vezes 3,14 vezes 0,9 ao quadrado. É 0,9 vezes 0,9, que vai dar 0,81. Então, a área, ó, do tapete é 3,24 mais 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes 0,81
vai dar aqui, ó, 5,0868. Então, ó, 2 vezes 3,14 é 6,28. E 6,28 vezes 0,81 é 5,0868. Então, a área do tapete, ó, vou até continuar aqui em cima, hein? A área do tapete que a vovó fez, tá com muitas casas, depois no final a gente arredonda, tá bom? Então, a área 3,24 mais esse 5,8 vai dar aqui, ó, 8,3268 metros quadrados. E é claro, pessoal, se a gente for arredondar, vou deixar uma casa decimal, por exemplo. Eu posso arredondar isso aqui para 8,3 metros quadrados. Ou ainda, você pode arredondar para 8 metros quadrados. Não tem problema nenhum não. Então essa é a área do tapete. Na letra A, o que ele pediu? Ele perguntou a diferença, ó. A área do quarto menos a área do tapete. Ou seja, para finalizar a letra A, eu vou fazer essa área menos essa. Então a resposta da letra A, olha, vou colocar assim, ó. A resposta da letra A vai ser 12,6 metros menos 8,3 metros. E fazendo essa diferença de 12,6 menos 8,3, vai dar aqui 4,3 metros quadrados. Essa é a resposta da letra A. Ficou bem grande, né? Na letra B, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a letra B. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete? Então, para responder a letra B, eu quero a diferença do preço do tapete que a mamãe comprou com o que a vovó gastou com os 3 barbantes. Então, eu vou fazer assim, ó, para responder a letra B. O preço do tapete, R$ 120,80, menos quantos rolos de barbante a vovó comprou? O problema falou que ela comprou 3 rolos, então menos 3 vezes o preço de um rolo, ó, que é 12,20. 12,20. Pronto. Vou fazer primeiro a multiplicação. Então ficou aqui, ó, R$ 120,80. 3 vezes 12,20 vai dar 36,60. 120 menos 36,60, isso vai dar aqui R$ 84,20. Então a diferença de preço é de R$ 84,20. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. Observe o polígono ao lado e responda. Então eu tenho aqui um polígono, pessoal, que é um triângulo, né? Aí ele diz na letra A, o polígono é regular? Pessoal, o que é um polígono regular? Polígono regular é um polígono em que todos os lados são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida. Então, se os lados não são todos iguais, com a mesma medida, ele não é regular. Observa que esse triângulo, ó, esse lado aqui, ó, ele mede 25, né, que é a soma do 16 mais 9. Aqui mede 15 e aqui mede 20. Então, esse polígono não é regular. Então, a primeira resposta aí da letra A, ele é regular? Resposta, não. Aí diz o seguinte, qual o nome especial recebe o polígono representado na área A1? Se eu olhar só A1 aqui, olha, eu tenho um triângulo também, ó. Eu tenho um triângulo. Observa aqui, nesse triângulo, eu quero saber o nome especial se eu olhar para os seus lados. Pessoal, olha, esse triângulo aqui, ó, aqui é 16, essa altura aqui é 12 e aqui é 20. Um triângulo que tem 3 lados diferentes, o nome é triângulo, ó, triângulo escaleno, tá bom? Por que triângulo escaleno? Porque os 3 lados dele, ó, 16, 12 e 20, tem medidas diferentes. Então o nome de acordo com o lado. Aí perguntou,
E qual que é o nome dele de acordo com a medida dos ângulos? Aqui, olha, é um ângulo de 90 graus, porque aqui é 90, então aqui também é 90. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 é chamado de triângulo retângulo, tá bom? Então, triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Então ele tem um nome de acordo com o lado, 3 lados diferentes, é um triângulo escaleno. E de acordo com o ângulo, já que um ângulo é de 90 graus, é um ângulo reto, então é um triângulo retângulo. Letra B. Calcule o perímetro e a área de A1 e A2. Então aqui eu tenho dois triângulos. Para esses dois triângulos, na letra B, nós vamos calcular o perímetro e a área. Então vamos lá aí, ó. Letra B. Vou fazer tudo do triângulo A1, beleza? Esse triângulo A1, ó, vou até separar ele aqui, ó. É esse triângulo aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal, ó. Esse lado dele aqui mede 16. Esse lado aqui, ó, mede 12. E esse lado aqui mede 20. Então nós vamos responder com ele. O que eu quero calcular? Perímetro e área. O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, ó, o perímetro desse triângulo 1 vai ser 20 mais 16 mais 12. 20 mais 16 dá 36, mais 12 vai dar 48 centímetros. Beleza, pessoal? Aí pediu para calcular também a área. Então vamos calcular a área desse triângulo de número 1. Como é que calcula a área de um triângulo retângulo? A área do triângulo, normalmente fala que é base vezes altura, né? Então, ó, quem que é a base? A base aqui, ó, é 16. A altura é 12. No triângulo retângulo, a gente pode falar assim também, ó, é cateto vezes cateto dividido por 2, tá bom? Base vezes altura dividido por 2 ou cateto vezes cateto dividido por 2. Então, a área vai ser 16 vezes 12 dividido por 2. Esse 16 vezes 12 vai dar 192. Dividido por 2 vai dar aqui 96 centímetros quadrados, hein? A área é sempre o quadrado. Beleza? Então fizemos do A1. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o A2. Ó, para o triângulo 2 ali, ó. Beleza? Esse triângulo 2, vou fazer ele aqui também, ó, só para a gente poder destacar ele, ó. Ó, é um triângulo retângulo também. Esse lado aqui, ó, é 9. Essa diagonal aqui, ó, é 15. E essa altura aqui, pessoal, a altura é a mesma, ó. A altura, ó, é 12. Então vamos lá. O perímetro do triângulo 2, a soma dos lados é 12 mais 15 mais 9. 12 mais 15 é 27, mais 9 é 36 centímetros. A área desse triângulo 2, base vezes altura, ou cateto vezes cateto, ó, 9 vezes 2 dividido por 2. 9 vezes 12 vai dar 108. Beleza? Dividido por 2 vai dar aqui 54 centímetros quadrados. Agora a letra C. Então nós fizemos aqui a letra B, né? O A1 e o A2. Na letra C ele falou assim, olha, calcule o perímetro e a área total da figura, ou seja, eu quero do triângulo maior, eu quero o perímetro e a área. Então vamos lá. Já que eu quero o triângulo maior, ó, vou até fazer ele aqui de novo, ó. O triângulo maior é esse aqui, né, pessoal, ó. Esse lado aqui, ó, é esse lado aqui, que mede 15. Eu gosto de fazer a figura de novo, só pra gente visualizar. Esse lado aqui, ó, mede quanto, ó? Mede 20. Beleza? E esse lado aqui, ó, é a soma do 16 mais 9, que dá 25. Então, o perímetro, ele está chamando aí, ó, a área da figura total. Eu vou colocar perímetro total, ó, que é a figura total. É a soma daqueles lados ali. É 20 mais 15 mais 25. 20, 35, 55
60 centímetros. A área, pessoal, para eu fazer a área, eu posso fazer de duas maneiras aqui. Observa que a área total é a área 1 mais a área 2. Então, a área total eu posso escrever desse jeito, ó. É a área 1 mais a área 2. Então, a área total, a área 1, nós encontramos aqui, ó, é 96. E a área 2 nós encontramos aqui, que é 54. Então, a área total, 4 mais 6, 10 vai 1, 10 mais 5, vai dar 150 centímetros quadrados. Beleza? Professor, e se eu faço base vezes altura dividido por 2? Aí seria, ó, 25 vezes a altura, que é 12, dividido por 2, que também vai dar 300. Que vai dar 300, né? E dividido por 2 vai dar 150. Tá bom? Então, é outra maneira de fazer. Vamos fazer então a próxima questão. Vem comigo. Questão número 5. A prefeitura vai oferecer um show para comemorar o aniversário da cidade. Geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar do evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados, e considerando que a área ficou lotada, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? Então vamos lá, pessoal, ó. 1 metro quadrado é 4 pessoas. Quer dizer que 2 metros é 8, né? Porque 2 vezes 4. 3 metros é 12, que é 3 vezes 4. Então, se a área do evento foi 4.000 metros quadrados, quantas pessoas comportou aqui sabendo que ficou lotado? É só você pegar o 4.000 e multiplicar por 4. 4 vezes 4 é 16.000 pessoas. Beleza? Então, é apenas uma multiplicação simples, né? Então, comportou nesse evento aí 16.000 pessoas. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!